Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos então para a segunda parte da aula sobre quadriláteros notáveis. Na primeira parte desse vídeo, dessa aula, nós falamos sobre os dois primeiros quadriláteros notáveis, o trapézio e o paralelogramo. Na aula de hoje nós vamos falar de mais 3 quadriláteros notáveis, que aí encerra o conjunto total, são só esses 5. E no final a gente vai fazer um apanhado para a gente entender bem um posicionamento sobre todos eles, algo interessante. Então vamos lá. O próximo quadrilátero notável que a gente vai estudar é um quadrilátero notável chamado de losango. O losango, ele é um caso particular de paralelogramo, está no outro vídeo. O paralelogramo é aquele quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos. Então olha só, como é que eu sei que isso aqui é um paralelogramo? O AB é paralelo a CD e o AD é paralelo a BC. Certo? Então ele é um paralelogramo. Só que o losango não é qualquer paralelogramo, é um paralelogramo com uma propriedade adicional. 4 lados congruentes. Vocês devem lembrar que no paralelogramo, o lado de cima tem a mesma medida que o de baixo. Você usa a palavra congruente para isso. E o lado da direita tem a mesma medida que o da esquerda. Certo? Esses dois têm a mesma medida, esses dois têm a mesma medida. No losango, se coincidentemente os 4 tiverem a mesma medida, 2 a 2 você já sabe que é verdade. Mas se esse cara tiver a mesma medida que esse, pronto. Aí o seu paralelogramo vira um losango. Então o losango é aquele paralelogramo que tem uma propriedade adicional, uma característica obrigatória adicional, que são 4 lados congruentes, 4 lados de mesma medida. Então tá aqui. Se o meu quadrilátero tiver essas duas propriedades, ele já é paralelogramo. Adiciona uma propriedade, não é nem uma propriedade daquelas que a gente chamava de P1, P2, P3, é melhor usar outra palavra, né? É uma outra obrigatoriedade para se definir o quadrilátero desse formato. Se além de ter essas características obrigatórias, o seu quadrilátero vier com essa característica, melhor do que propriedade, aí você chama ele de losango, tá? O lado AB tem a mesma medida que o BC, mesma medida que o CD e mesma medida que o DA. Tá claro? Isso é o que a gente chama de losango. Propriedades dos losangos tem a ver com a diagonal. Se você vier num losango, nossa, é que essa ficou ruim. Fizer a diagonal AC, fizer a diagonal BD, visualmente falando, você já consegue perceber que essas duas diagonais que eu tracei aí, não necessariamente têm o mesmo tamanho, mas ela tem algumas características relacionadas aos ângulos. Então a propriedade que eu vou chamar de P1 é que num losango, uma das diagonais, eu vou falar que a diagonal AC, é perpendicular à outra diagonal, a diagonal BD. O que isso significa? Que num losango, quando você traça as duas diagonais, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então o ângulo que se forma aqui, ó, os 4 ângulos que se formam aqui são ângulos de 90 graus. Outra característica interessante das diagonais de um losango é que as diagonais de um losango são bissetrizes dos ângulos de onde elas partem. Então essa diagonal aqui, ó, que vai do A até o C, ela quebra o ângulo A em 2 partes iguais e o ângulo C também. Como a gente já sabe lá do paralelogramo que o ângulo A é igual ao C, então esses 4 pedacinhos que eu marquei aqui são iguais. E a mesma coisa acontece do outro lado, ó. O ângulo D é partido em 2 partes iguais, congruentes, e o ângulo B também é partido em 2 partes congruentes. Então a propriedade 2 é que eu vou dizer que as diagonais são bissetrizes. O que isso significa? Elas cortam os ângulos de onde elas partem ao meio. Próximo quadrilátero notável, que é o retângulo. A definição do retângulo é bem similar ao tipo de definição do losango. O retângulo é um paralelogramo, ou seja, possui 2 pares de lados paralelos com essa característica adicional, ó. E além disso, os 4 ângulos devem ser congruentes. Mas espera lá, os ângulos internos de um quadrilátero sempre dão 360 graus, são 4. Se eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, 360 dividido por 4, 90. Então, para ser mais exato ainda, o que é o retângulo? Você já sabe disso desde criancinha, né? É aquele paralelogramo, talvez não com essa formalidade, que possui 4 ângulos de 90 graus. Está aqui, ó. Esse é um exemplo de um retângulo, ó. O lado AB é congruente ao CD, ó, o de cima e o de baixo têm a mesma medida. Esse lado tem a mesma medida que esse, são paralelos, não é isso? Propriedades do paralelogramo. E além disso, o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao C, que é igual ao D, e todos eles são iguais a 90 graus. Tá claro? E essa é a definição formal de um retângulo. Propriedades também tem a ver com diagonal.
aqui num retângulo, se você fizer a diagonal que vai do A até o C, e depois fizer a diagonal que vai do B até o D, veja, só de olhar para ela, você vê que você não pode importar as propriedades do losango para cá, né? Só de olhar para o desenho, você já está vendo que elas não fazem 90 graus aqui, né? O desenho não está muito bom, mas mesmo assim, dá pra ver que esse ângulo não é 90. Então ela não tem essa propriedade do 90 graus. Mas ela tem uma outra propriedade, na verdade, que é uma consequência do Teorema de Pitágoras, que as duas diagonais de um retângulo possuem a mesma medida. Ou seja, a diagonal AC possui a mesma medida que a diagonal BD. E dá para provar isso facinho, né, por Pitágoras. Vejam só, por curiosidade. Se eu chamar o lado de cima de x e o de baixo de x, a medida deles é x e x, porque eles têm a mesma medida, é um paralelogramo. Os lados laterais aqui, ó, da esquerda e da direita, eu vou chamar de y. Como que você calcularia a diagonal BD? Você ia falar assim, olha, BD é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são x e y. Agora, olha a diagonal AC. É a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos também são x e y, o mesmo Pitágoras para as duas. Por isso que as duas diagonais sempre têm a mesma medida, no caso de um retângulo. E o quinto e último quadrilátero notável que a gente vai estudar é o quadrado. O que é o quadrado? O quadrado é aquele quadrilátero notável que une as características do losango com as características do retângulo. Ou seja, o que é um quadrado? É um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Além disso, possui os quatro lados congruentes e os quatro ângulos de 90 graus. Se você fizer um quadrilátero com os quatro lados congruentes e os quatro ângulos de 90 graus, esse seu quadrilátero, que eu nem cheguei a desenhar, é aquele que você chama de quadrado, todos os ângulos de 90 graus, e além disso, todos os lados possuem a mesma medida. O quadrado não tem nenhuma propriedade adicional, mas se parar para pensar um pouquinho, ele é o que mais tem propriedade, porque ele acumula a propriedade de todos os outros, porque veja só, o quadrado não é um tipo de losango? A definição dele é, para você definir um quadrado, você fala um quadrado é aquele quadrilátero que junta as características do losango com o retângulo, ou seja, todo quadrado é um losango, então vale essas características aqui. Todo quadrado é um retângulo, então vale essas características aqui. Agora, ora, todo retângulo e todo losango são paralelogramos, então ele também acumula as propriedades do paralelogramo. Falando de maneira um pouco mais geral, como é que esses quadriláteros se posicionam em conjuntos? Como a lousa ficou cheia, eu vou dar uma pausa rapidinho e venho para o lado de cá só para posicionar eles, para falar algo bem interessante sobre essa transferência de propriedades que a gente está falando agora. Só um segundo. Olha só, pessoal, em resumo, os quadriláteros notáveis que nós estudamos aqui foram o trapézio, eu vou usar conjuntos agora, então eu vou chamar de T, o paralelogramo P, o losango L, o retângulo R e o quadrado Q. Uma coisa que eu esqueci de falar ali no losango, muita gente costuma errar o nome do losango, tá? Por usar muito o retângulo, quando vem pra cá chama de losangulo, tá errado, é losango o nome da figura, tá? Então eu quero mostrar para vocês, pensando em conjuntos, só para conseguir posicionar uma perto da outra aqui e a gente entender quem empresta a propriedade para quem. Quem pode pegar a propriedade do outro e quem não pode. De maneira geral, vamos lembrar o que era cada um deles? Esse era o caso mais amplo de todos, né? Bastava ter um par de lados paralelos. Aqui, ele já pediu um pouco mais, ele quer dois pares de lados paralelos. Aqui, era um tipo de paralelogramo, ou seja, precisa dos dois pares de lados paralelos, com uma característica adicional, que são os quatro lados congruentes, quatro lados de mesma medida. Esse aqui é similar a esse, é um paralelogramo, ou seja, dois pares de lados paralelos, mais os quatro ângulos congruentes, e esse caso é mais específico ainda, porque você juntava as restrições daqui com as restrições daqui. Então, quando você vai pegando pelas restrições e vê quem tem as mesmas restrições, você sabe quem pode transportar a propriedade para quem. O que eu quero dizer com isso? A gente acabou de ver que a situação mais ampla de todas, vou fazer um conjunto disforme assim, ó, é a situação do trapézio. Então imagina que esse conjunto aqui representa para mim, estão desenhados aqui dentro de forma abstrata, todos os trapézios do universo que você pode desenhar. Estão aqui dentro. Agora a pergunta é a seguinte, eu quero montar então o conjunto de todos os paralelogramos, o conjunto P. Aonde vai estar esse conjunto? E eu te afirmo com certeza, dentro do conjunto T. O que isso significa? Que todo paralelogramo é um trapézio. Espera lá. O paralelogramo possui dois pares de lados paralelos.
Para a figura ser trapézio, ela tem que ter um par de lados paralelos, mas em nenhum momento foi dito somente um par de lados paralelos. Basta ter um. Tenta imaginar a seguinte situação. Você tem R$2 na sua carteira. E alguém te pergunta, você tem R$1? Você vai responder, sim, eu tenho R$1. Você vai responder, não, se eu tenho 2, eu não tenho 1 aqui. Quem tem R$2 tem R$1. A mesma coisa vale aqui. Quem tem 2 pares de lados paralelos tem um par de lados paralelos, porque ele não falou exatamente, cuidado com isso, tá? Então, todo paralelogramo é, sim, um trapézio, porque não foi dita a palavra exatamente aqui. Dentro dos paralelogramos, nós temos um outro conjunto, que é o conjunto dos losangos. E o que é o conjunto dos losangos? São os paralelogramos que têm uma característica adicional, 4 lados de mesma medida. Também dentro dos paralelogramos, nós temos o conjunto dos retângulos. E quem é o conjunto dos retângulos? É o conjunto dos paralelogramos com os 4 ângulos congruentes. Então, dentro dos paralelogramos, você fala assim, se os lados forem congruentes, eu vou chamar de losango. Se os ângulos forem congruentes, eu vou chamar de retângulo. Então, aqui montados os conjuntos. O conjunto dos quadrados já está feito, sem precisar ser desenhado. Quem é o quadrado? O quadrado é aquele quadrilátero que junta as propriedades do losango com o retângulo. Ou seja, ele é a intersecção desses dois conjuntos aqui. Ó. Esse conjuntinho que eu pintei é onde estariam automaticamente todos os quadrados. São os paralelogramos que juntaram as características desses dois. Então eu posso falar que um quadrado é um trapézio? Sim, posso. É bem ruim falar isso, né? Dói o olho, o ouvido da gente falar assim, vejam esse trapézio. Porque quando você fala de trapézio, você está acostumado com aquele formatinho padrão dele. Mas isso aqui é sim um trapézio. Mas por que ninguém fica chamando isso de trapézio? Porque, é ruim chamar ele de trapézio, porque tem uma definição um pouco melhor. Então eu vou me acostumar a chamar de trapézio só quando tiver exatamente um par de lados paralelos. Porque quando tiver 2, continua sendo um trapézio, mas tem uma definição melhor, que é paralelogramo. E eu quero tentar ser claro na minha aula. Você quer tentar ser claro na hora de escrever alguma coisa na prova, na hora de explicar algo para alguém. Você não vai tentar ficar complicando alguma coisa só por querer complicar. Não é verdade? Mas que, pensando na definição formal, se eu quiser chamar essa figura aqui de trapézio, eu posso chamar. Mas nós evitaremos de fazer isso no futuro, porque os quadriláteros se posicionam dessa forma. E a gente sempre vai tentar usar o nome mais restrito possível aonde ele se encaixa. Ou seja, se o quadrilátero tem as características do quadrado, eu vou chamar ele de quadrado. Mas eu poderia chamar ele de losango, de retângulo, de paralelogramo e de trapézio. Não farei isso. Tudo bem? Por enquanto é isso, pessoal. Assim, a gente termina a parte teórica aqui dos quadriláteros notáveis. E nos próximos vídeos, a gente começa a fazer alguns exercícios que vão simplesmente se basear na seguinte ideia. Você vai ter uma figura e sabendo que tipo de quadrilátero é aquele, você vai usar as propriedades para fazer alguns cálculos naquela situação, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.